Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. A misericórdia, a graça, a bondade de Deus nos deu a oportunidade. Nós estamos aqui novamente na apresentação de mais um programa Fé Perfeita. Este programa é transmitido por esta emissora amiga e também estamos 24 horas no ar através da TV Fé Perfeita, pela internet www.feperfeita.org.br. Você pode assistir entrevistas, hinos, cultos, e eu tenho certeza que muitas coisas que edificarão sua vida, inclusive através do seu dispositivo móvel também, do seu celular, do seu iPad, do seu iPhone, tudo isto para que você possa ser ajudado e abençoado por Deus. Nós temos tido a oportunidade de conviver esses dias com o pastor Messias. Ele está aqui participando ativamente dos nossos programas na meditação que estamos fazendo em São Mateus 24. No verso 32 do capítulo que estamos estudando, Jesus disse: "Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes estas coisas, sabei que ele está próximo às portas." Pastor Messias, Jesus aqui nesta parábola, em que ele diz aos seus discípulos para que eles pudessem aprender, ele fala sobre a figueira. E a figueira representa Israel. Nós temos no capítulo 24, primeira coisa que Jesus fala é sobre a destruição do templo e a dispersão, a diáspora que eles sofreriam no ano 71. O Senhor quer descrever para os nossos irmãos que estão em casa nos assistindo sobre o acontecimento da queda do templo e também do que os judeus sofreram por pedirem que o sangue de Jesus recaísse sobre eles e sobre os seus filhos? É triste quando as pessoas rejeitam o conselho de Deus, né? Israel é o tipo dessas pessoas das quais Deus ama, e elas rejeitam ouvir o conselho em tempo oportuno. Israel, por muitos profetas no Antigo Testamento, foi advertido que eles deveriam ser zelosos e voltar ao seu Deus e adorarem, senão eles seriam alvo de muitos problemas. E mesmo assim eles continuaram fazendo os seus maus feitos, os seus pecados, suas idolatrias, e finalmente, quando deu o tempo oportuno, a palavra se cumpriu. E se cumpriu assim: Roma estava no governo e eles receberam a visita de seu Messias, Jesus Cristo, a palavra feita carne. E quando isso aconteceu, eles rejeitaram. Levaram ele até o governo. Olha que coisa! A igreja estava com o cumprimento da palavra em suas mãos. Elas deveriam, o povo da igreja, os religiosos, deveriam saber o que fazer com a palavra, mas não souberam. Na verdade, a rejeitaram. E finalmente, ao fazerem isto, as pragas começaram a cair sobre elas. No ano 71,
houve uma diáspora, porque depois que Tito cercou ali Jerusalém, houve fome, mortandade, e eles foram espalhados pelo mundo, foram perseguidos, até o ponto que, quando Martinho Lutero, em seus dias, em 1500 por ali, dizia que um bom judeu é um judeu morto. Todos ficaram com raiva dos judeus. Por quê? Porque há um tempo atrás, quando eles tiveram oportunidade de julgarem a palavra, eles disseram para Pilatos que o sangue desse justo caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então eles assumiram a culpa. Desde então, Israel passou por muitas dificuldades e entrou num estado político, porque não foi enviado mais nenhum profeta para Israel. Eles rejeitaram seus profetas. Então é como se Deus dissesse: você não quer mais profeta? Então tudo bem, não enviarei mais. E Jesus disse: não me verás mais, até que digais bendito que vem diante do Senhor. E a história relatou como o povo judeu foi espalhado na diáspora por todas as nações, cumprindo a profecia de Isaías e tantos profetas. Mas também foi registrado que Deus nunca se esqueceria de seu povo e que o reuniria, que a figueira brotaria mais uma vez, e este é o texto que o senhor leu, pastor César, que eles renovariam, se ajuntariam depois dessa diáspora. Eu penso que é conhecimento de todos, todos sabem como os judeus foram perseguidos na Segunda Guerra. Eles diziam, a Roma dizia: matem o povo que matou o Senhor. Rejeitar a palavra, amigo, é algo terrível. Você pode ter algum tipo de glória hoje por beber e fumar e agir levianamente, e você pode até ter um pouco de retorno agora, mas lá na frente, o seu ato trará sobre você o juízo. Eles disseram: nós assumimos isso, eu faço isso mesmo, nós não queremos ele. É como você pode dizer também: não, eu não quero ir à igreja, eu não preciso de orar, ler a Bíblia. Você, mulher, pode dizer: eu não preciso andar decente, eu me visto como eu quero, eu faço o que eu quero. Você pode tomar essa decisão hoje, mas lá adiante haverá uma diáspora também para você, porque por rejeitarem a palavra, o juízo vem sobre aqueles, e esse é o quadro da palavra sempre com relação aos judeus e a todos nós, pastor César. Quando aconteceu a diáspora e eles foram levados, perseguidos e mortos, e o fim dessa história é que em 1940, 39 a 45, no período da guerra, Hitler humilhou, matou, trucidou, fez as piores abominações que podia se cometer aos judeus para que aquela escritura se cumprisse, né? Que o sangue do justo recaia sobre nós e nossos filhos. E daí um pouco eles voltam, porque é colocado diante do mundo que em 1948 Oswaldo Aranha e a ONU novamente reconhecem os judeus como uma nação e estão eles de volta na Palestina. Quando Jesus se referia a esta figueira brotando, era para que nós notássemos que quando isto acontecesse, você vê que a história é precisa, você vê, a diáspora aconteceu em 71 e só em 1948, quase 1900 anos, para que eles fossem reconhecidos novamente. Mas Jesus disse que quando isto acontecesse, então prestássemos atenção que ele estava à porta. Jesus também disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completasse. Há uma diferença grande entre tempo dos gentios e plenitude dos gentios. Talvez você que está em casa não tenha tido o entendimento disso. Tempo dos gentios é um período político. Plenitude dos gentios é um período espiritual. A plenitude dos gentios é um período de tempo em que Deus destina a graça aos gentios. E isto também está terminando. Por quê?
porque o tempo dos gentios ainda está em eminência. Jerusalém, hoje, não é ainda uma cidade liberta. Os judeus estão lá, os árabes estão lá, e o domínio da cidade é internacional. Então, não é ainda pisada, dominada pelos judeus, mas sim pelas nações. Então, você sabe que nós estamos diante deste cumprimento. No tempo dos gentios, ainda está acontecendo. E a plenitude dos gentios é o fechamento do parêntese que Deus abriu uma concessão, deixando de tratar com os judeus como nação, para dar a oportunidade a todos os gentios, a oportunidade da salvação. Como os judeus rejeitaram a Cristo e a penalidade que veio sobre eles foi a diáspora, foi morte, foi sofrimento, foi angústia, os gentios que agora têm a sua oportunidade e nesta hora tardia do tempo em que nós estamos vivendo, estamos vendo os gentios também rejeitando a sua oportunidade como os judeus rejeitaram. O que restará para os gentios, senão o que está escrito a partir do verso 29 do capítulo 24 do Evangelho de São Mateus? Por favor, pastor Messias. Então, veja que quando a porta dos gentios se fechar, fecha-se assim: Jesus vem e leva consigo aqueles que ele resolveu dar uma chance de todas as nações, povos, línguas, um povo para o seu nome. É chamado na Bíblia de noiva do Cordeiro, e isto está tipificado que José, filho de Jacó, que estava no Egito, se casaria com uma gentia, não com uma judia. Então, Cristo também toma para si um povo para o seu nome, que é chamado noiva entre os gentios. Agora a porta se fecha e aí começa um período de sofrimento para aqueles que deixaram esta oportunidade passar. Vejamos o verso 29. E logo, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Veja, nós temos aqui o início de um período muito terrível na Terra, que é encabeçado por estes anjos que as pessoas pensam que é uma multidão e, na verdade, são apenas dois. Está no plural e muita gente pensa que será uma legião, uma multidão de anjos que aparecerá no céu com um rijo clamor de trombeta, no verso 31 do capítulo 24. Pastor Messias, por favor. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Estes anjos aqui são os mesmos de Apocalipse capítulo 11, dois profetas. Por isso está no plural, anjos. Dois profetas, dois mensageiros enviados por Deus para fazer uma interrupção na natureza. Nós encontramos que a abertura do período conhecido na Bíblia de grande tribulação, que muitas pessoas pensam que são 7 anos. São 7 anos? Não, são 3 anos e meio. Por que 3 anos e meio, pastor Messias? Porque há uma profecia acerca das 70 semanas de Daniel, das quais o Messias seria enviado na última semana. Então Jesus Cristo veio, se você não conhece a doutrina, eu estou resumindo, Jesus veio na última semana, a semana 69, e teve seu ministério há 3 anos e meio de ministério, cumprindo então para cada semana, sendo 7 anos, metade da última semana. Quer dizer que uma semana profética são 7 anos. 7 anos, isso. E a última semana das 70 semanas de Daniel são 3 anos e meio, porque são 7 anos e Cristo pagou, cumpriu 3 anos e meio. Quando estava na metade da semana, ele foi tirado e abriu-se um parêntese, né, uma brecha entre a primeira e a última parte.
da semana. E neste período aqui, neste espaço entre os 3 anos e meio e os últimos 3 anos e meio para fechar os 7 anos, Deus estabeleceu um período que é chamado plenitude dos gentios, que é o tempo que ele trata com os gentios. Quando ele terminar aqui, então ele volta para um período de angústia. 70 semanas são 70 semanas de angústias para os judeus. E aí então inicia-se o ministério dos 2 profetas que veio com o rijo clamor de trombeta para chamar os escolhidos entre todas as nações da terra. Os judeus é chamado uma nação, e o profeta Isaías disse que esta nação nascerá num dia sobre a mensagem destes 2 profetas. Esses 2 profetas, Moisés e Elias, eles têm um ministério de mexer com a natureza. Por exemplo, no ministério de Elias, como é que ele mexeu? O senhor pode citar aos meus amigos telespectadores em casa qual foi a participação de Elias que ele fez com a natureza? Elias fechou os céus para que não chovessem no tempo da sua profecia durante 3 anos e meio. Por exemplo, o aparecimento de fogo que desceu do céu, Sim. não é? Queimou aqueles soldados que vinham prendê-lo, queriam pegá-lo. Em outra oportunidade, ele também desafiou os profetas de Baal e fogo desceu do céu. Ele é um profeta que faz com que a natureza produza Sinais. algo sobre sinais, não é? Então, este é o Elias. E o Moisés? O Moisés, Deus o abençoou, ele foi no Egito e houve pragas sobre o Egito. Trouxe moscas, a água virou sangue, houve queda de meteoritos ali, pragas sem fim, gafanhotos, mortandade no gado e, por fim, a morte. Foram pragas trazidas pelo profeta Moisés sobre o Egito. Então, essas pragas estão contidas aí no capítulo 16 do livro de Apocalipse. Vamos ler um pouco sobre estas pragas, que é parte integral do ministério destes 2 profetas e recairá sobre os gentios e sobre todos aqueles, porque gentios são todas as nações, povos, tribos e línguas que não são judeus. E recairá sobre eles estas pragas por terem rejeitado a Cristo da mesma maneira que os judeus rejeitaram a Cristo na sua primeira vinda. Quer dizer, a falta de preparação para o evento da segunda vinda de Cristo, como foi a falta de preparação para o primeiro evento da primeira vinda de Cristo, a humanidade terá que encarar este ato de rejeitar a oportunidade de Deus. Então, no capítulo 16, vamos ler essa escritura aí, irmão Messias. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. E foi o primeiro anjo e derramou a sua salva sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoraram a sua imagem. Bom, o sinal da besta, muita gente pensa que era um cartão de crédito, pensa que é um chip que estão colocando na mão das pessoas agora. Sinal da besta, muitas pessoas pensam que foi o número do CPF. Tantas bobagens e interpretações que já ouvimos falar sobre isso, mas o sinal da besta é um sinal que Deus colocou sobre uma linhagem de pessoas que vem desde Caim. É o ato da incredulidade, de rejeitarem a palavra. Isto vem em forma de uma doutrina que fica na testa, Apocalipse 13, ou na mão, ou seja, unidade. Esta linha de pessoas que pensam e que estão unidas dentro do mesmo conceito é que recebem este sinal da besta, não é, irmão Messias? Sim. E este sinal é característico e é manifestado nas pessoas dentro de um sincretismo que a religião promove, que são hábitos, crenças, costumes e maneiras que está difundida entre todas as religiões. Por exemplo, se você pegar todos este sincretismo religioso do afro, não é? Que vem os da África, o candomblé,
e do espiritismo, tudo isso, e mesmo do protestantismo, tudo emboca e cai no mesmo rio, que é a mãe das abominações da terra, que é o catolicismo. Por exemplo, do catolicismo tem-se a doutrina da Trindade. Mas o catolicismo é a mãe do espiritismo, porque o espiritismo faz invocação aos mortos. E o catolicismo ensinou as pessoas a invocar os santos, os mortos, para fazer intercessão. Inclusive o Papa atual já vai canonizar agora tanto o Papa João XXIII como o Papa Paulo II. João Paulo II. Vão se tornar intercessores, né? Invocando o espírito dos mortos. Isso é espiritismo. Sim. O catolicismo revive a crença do candomblé. Quando ele fala sobre o candomblé, tem as oferendas aos mortos, aos seus orixás, às suas entidades lá, você sabe perfeitamente que isso é uma origem do romanismo, porque eles faziam para os seus ancestrais, botavam comida. Sim. Dos ancestrais que se tornavam seus intercessores e protetores. Então você sabe que tudo isto vai desembocar dentro do paganismo romano. Quando você toma a doutrina da Trindade, você sabe que é uma doutrina pagã, que foi começada lá na fundação de Roma, pagã, Roma dos imperadores, Roma no seu início com Remo e Rômulo, que depois se transformou em três deuses, Júpiter, o Quirino e Marte, depois transformada em Júpiter, Juno e Minerva, e depois, mais tarde, agora com Ares de cristianismo, em Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo isto é um sincretismo. O que você vê nas igrejas neopentecostais falando sobre nomes de demônios que são citados pelo candomblé, você vai ver os neopentecostais citando e dizendo que estão expulsando esse. E eu chamo isso de um ato de feitiçaria, tanto uns para fazer a feitiçaria, como os que são chamados hoje de evangélicos, de neopentecostais, para desmanchar. Então são todos grupo farinha do mesmo saco. Você está vendo aqui que quando chegar no final, todos eles marcados com a marca da besta, e todos mesmos fazem parte disto que é chamado a imagem da besta. Você lembra o que é a imagem heresia da besta? Sim, eles estão juntando a besta. A Bíblia fala que é um animal misto, a figura da besta. Tem boca de leão, corpo de leopardo, pés de urso e dentes e uma boca diferente. É uma mistura de coisas. Quando a Bíblia fala da imagem à besta... Então isso aqui é o sincretismo. Justamente, tudo misturado. E acabam que, com toda essa mistura, eles já estão fazendo a mesma coisa sempre. A imagem da besta, disse o profeta William Branham, grande concílio mundial de igrejas, isto que se chama de ecumenismo, né? Que é tanto os budistas, tanto os católicos, tanto os judeus, como também todo este segmento evangélico, que tudo isto converge para um momento de reflexão de que todos somos irmãos, e tudo isso tem um final catastrófico, que é... Mas aqui estes recebem o primeiro sinal aqui, que é uma chaga má e maligna. Na verdade, haverá dores e sofrimentos e angústias, porque isso começou lá no Egito com Moisés. Sim. Trazendo a primeira praga, que foi o Nilo transformar em sangue, mas depois você vai ver que as pessoas foram feridas dessa chaga. No verso 3, por favor, irmão Messias. E o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Depois, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e as fontes das águas, e se tornaram em sangue. Você veja que estes anjos aqui, eles têm uma ordem de Deus para fazer isto, e você vai ver que daqui um pouquinho estes profetas que estão na terra executam este mandado supremo de Deus, e a Bíblia disse que Moisés transformou as águas do Nilo e as fontes do Egito em sangue. Você está vendo que aqui a terra vai experimentar este momento como, olha, justiça, porque na verdade os judeus pagaram muito alto por rejeitarem a Cristo, e
Roma, que é a cabeça desse sistema, quando a Bíblia fala besta, está falando de um poder, né, irmão Sim. Messias? E ele exerce facetas diferentes, aí você tem um poder que aparece no capítulo 13 de Apocalipse, que emerge da terra, o outro do mar, e você sabe que é um poder civil e um poder religioso, ambos juntos vão formar esta imagem para esta grande unidade e para este momento que a terra está destinado a passar. E este poder, tanto o poder civil como o poder religioso, foi usado para exterminar e matar os profetas. Lembra só da martirologia de Roma, quantas mil pessoas estão mortas? 68 milhões de pessoas mortas, registradas na martirologia de Roma, e que agora a Bíblia diz aí no verso 5 do capítulo 16... E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes desse o sangue a beber, porque disto são merecedores. Veja que esta é uma condição de pessoas que estão apenas, não digam que Deus é mau, não, Deus está dando a você o livre-arbítrio e deu agora a você a colheita daquilo que você plantou. Você não pode pensar que você vivendo uma vida distante e rejeitando a graça, você vai ser bem-sucedido amanhã. Eu não tenho mais tempo neste bloco, mas nós vamos para o próximo programa e próximo bloco continuar falando sobre este assunto. Eu espero que estas coisas sirvam apenas de lição para você. Os judeus pagaram muito caro. Sim. Assista o filme do Holocausto, do que os judeus passaram no final da sua peregrinação, para você entender o que é que vai passar a humanidade depois que a porta da graça se fechar. Eu espero que você se prepare e não deixe isto acontecer, nem com você, nem com a sua família. Vamos voltar a nossa visão para esta parábola de Jesus. Quando você ver Israel se levantar, saiba que está chegando a hora de que o que aconteceu com eles acontecerá com os gentios. Pai, eu oro e eu entrego a vida, o lar, a família, para que nas tuas mãos, e peço que o Senhor tenha misericórdia e toque e sensibilize o coração das pessoas, para que isto não lhes atinja. No nome de Jesus.